Aleluia, glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Eu gostaria de deixar um versículo na palavra de Deus, que se encontra em Salmos 145, que diz assim: Perto o Senhor está de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Glórias a Deus, né? Perto está o Senhor de todos aqueles que invocam. E nós estamos aqui, né, invocando o nome do nosso Deus. Nós estamos aqui porque sabemos que Deus ele está presente em nosso meio. E sempre que eu vou falar, ou vou dar algum testemunho, eu costumo dizer, né, que Deus, o Senhor Jesus, ele deixou para todos nós, né? Ele não falou que teríamos aqui na Terra uma vida de glória, uma vida só de paz, não. Ele assinou para nós, né, um, um botãozinho vermelho, né? Ele deixou um botãozinho vermelho, né, na figurativa, né? Vamos falar na linguagem figurativa. Um botãozinho vermelho, um botãozinho amarelo e um botãozinho verde, que em João 16:33 estão esses botãozinhos, onde ele diz assim: Neste mundo vocês tereis aflições. Esse é o botãozinho vermelho, né? Nesse mundo vocês tereis aflição. Nós teremos aflição no mundo. Mas o botãozinho amarelo, para que a gente não venhamos, né, ficar triste, angustiada, desanimada, né, desesperados, tem o botãozinho amarelo que diz: contudo, tenha ânimo. Então, ele faz uma sinalização, ó, no mundo tereis aflição, mas, contudo, tenha ânimo. E o melhor, o sinalzinho verde, que ele diz: Eu venci o mundo. Glórias a Deus, né? O sinal verde é o quê? Vai, passa, vai à frente, continua. Eu venci o mundo. Mesmo que você tenha aflição, você espera, tenha ânimo, mesmo com as suas aflições, tenha ânimo, não deixe as ondas te afundar, não deixa, né, o calor do fogo te queimar, mas você tenha ânimo, porque eu venci o mundo. Esse eu venci o mundo, eu sempre trago para mim a fé, a esperança que Deus deixou para a sua igreja, a esperança que Deus deixou para cada um de nós. Eu venci o mundo e pronto. Agora, cada um de nós, vamos ver, vamos trazer para a gente, vamos traduzir em nós. O que Deus quis falar para mim, essa palavra, eu venci o mundo. Daí muitos de nós já acrescentam o versículo, né? E vós vencereis. Mas ele quis dizer: se eu venci o mundo, vocês podem vencer também. Primeiro que quando eu for para o céu, vocês vão fazer a mesma obra que eu faço. Então, você pode vencer o mundo. Glórias a Deus. Então, irmãs, em cima dessa palavra, né, que no mundo teremos aflição, contudo tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venho trazer, né, um testemunho, né, da minha vida, né? É claro que temos vários testemunhos, e eu costumo dizer também que o maior testemunho que qualquer pessoa pode dar é a sua conversão, é a sua mudança de vida, né? É aquilo que Deus te tirou lá do mundo do pecado e te trouxe para a verdadeira luz, né? A Célia, minha prima, né, a Maria Cruz, ela deixou aqui sobre Paulo, ela falou sobre Paulo: quer maior testemunho do que Paulo? Um homem, né, que ele veio para matar os cristãos, um homem que tinha, como dizem, né, figuradamente, sangue nos olhos pelos cristãos, o homem que queria matar, um de perseguido, ninguém imaginava, o povo romano, nem os cristãos da época, ninguém imaginava qual era o propósito de Deus para fazer na vida deles. Eles de perseguido, de perseguidor, ele se tornou perseguido. Mas a perseguição não parou ele.
A perseguição não fez com que ele afundasse, né, nas grandes navegações que ele fez para evangelizar, para testemunhar de Deus. Então, para nós também, vamos trazer isso para a nossa vida. Nada pode tirar o nosso foco do Senhor. Não podemos deixar nada destruir a nossa fé, nada destruir a nossa vida. E o que eu tenho aqui, né, para trazer para as irmãs, né? A gente sabe que o inimigo, em todo tempo, ele quer destruir aquilo que Deus cria, aquilo que Deus criou. Ele quer destruir todas as coisas, né? E nós sabemos também que Deus, ele está ao nosso lado todo o tempo. E o Senhor, ele sempre fala ao nosso coração, se nós formos fiéis ao Senhor, porque perto o Senhor está de todos aqueles que o buscam. E ele está perto de nós, ele está perto de cada um de nós. E o meu testemunho é, graças a Deus, né, eu sou casada há 28 anos, em setembro vou fazer 29 anos de casamento. E agora é uma pergunta, né? Quem não teve problema no casamento? Quem nesse mundo? Aquele que disser que não tem, está mentindo, né? Porque todos nós temos, cada um tem uma cabeça, eu tenho meu pensamento, meu cônjuge tem o pensamento dele, as irmãs têm os vossos pensamentos, os cônjuges das irmãs também têm um pensamento. E cada um busca, né? Mas a palavra de Deus diz, né? Que quando casamos somos uma só carne. Mas é fácil, né, irmãs, falarmos, né, na teoria, somos uma só carne na teoria, mas vamos trazer para a prática, porque nós, como servos do Senhor, não podemos viver só na teoria. Temos que buscar prática, temos que viver na prática. E o Senhor, eu tenho visto o Senhor transformar a minha vida, transformar a vida do meu esposo, a minha casa, né? Passamos por muitas dificuldades, né? A ponto da gente falar, não vai seguir, não vai à frente. O inimigo, né? Ele tem sempre, né, investido, né, nos casamentos, nos lares, não é diferente também na minha vida. O inimigo sempre tem investido, mas o Senhor, ele está sempre ali pronto para levantar, para nos ajudar. E, né, graças a Deus, temos um casal de filhos, né, Ingrid e Rafael, e tem um netinho, né, Eugênio também, graças a Deus, né? Então, temos uma família, somos uma família. Mas no decorrer dos anos, né, é, a gente, cada um procurando, né, fazer as nossas coisas, as desavenças nos lares, e a gente às vezes fica desanimada, triste, angustiada, mas sempre confiando em Deus, né? E o Senhor, ele levanta, né, pessoas para orar para nós, né? A minha prima Célia, ela sempre esteve sempre nos chamando para a oração, para a leitura da Bíblia. Sempre ali a gente temos os nossos aconselhamentos. O Senhor envia anjos, irmãs, para nos levantar. Mas o que vamos fazer nessa forma? Vamos tampar os ouvidos? Vamos fazer do nosso jeito? Não. Porque se formos fazer do nosso jeito, não vai dar certo, né? O inimigo, ele quer destruir as famílias, ele quer separar as famílias, ele quer separar os casais. Mas quando o inimigo, ele pensou que tinha ganhado na minha vida, né? Ele perdeu, porque aí veio o Senhor, né? Ele veio no socorro. E quando a gente pensava, né, que o barco ia afundar, que as águas iam sucumbir, né? Porque o desejo, assim, do nosso coração, do meu, no caso, já estava, assim, desfalecendo as forças, né? Não por coisas do meu esposo, né? Mas, assim, às vezes a gente, mulher, né? A gente, mulher, às vezes queremos tantas coisas, às vezes achamos que não somos ouvidas, né? Mas, às vezes, é o nosso olhar. Então, nós precisamos, né, estar atento o que estamos, se realmente o que estamos vendo é aquilo, né, que o outro está sentindo. Então, às vezes a gente julgamos o que o outro está sentindo, às vezes até sem falar, né? Porque um casal eles têm que ter diálogo, conversar, né? Eles têm que se abrir, eles têm que dizer o que está dentro no coração dele, né? Por quê? Se isso não acontece,
o inimigo, né? Ele entra, o inimigo ele desfaz o casamento, a união. E em maio, né, nós resolvemos fazer um encontro de casais, né, até na igreja Nova Vida, né, de Alcântara, e foi uma bênção esse encontro de casais. Fizemos também, né, 6 células, e as 6 células, né, foi, aí, como eles falavam lá, né, no encontro, o 100% que a gente precisava, né, ter para poder, né, andar, né, dentro do nosso matrimônio como o Senhor quer, o Senhor desejava, o Senhor planejou para nós. Porque o Senhor ele planeja, né, vida de paz, vida de amor, né, para os casais, para todos nós. E assim foi, né? Nós terminamos agora sexta-feira, essas 6 segunda-feira, né, que foi um encontro maravilhoso que nós tivemos, e eu vi a mão de Deus operando em nossa vida. Por que eu vi a mão de Deus? Porque eu permiti, eu não desisti, né? Eu deixei Deus falar em meu coração. Assim também o meu esposo, né? Ele abriu o coração dele, ele deixou Deus falar aquilo que a gente achava, aquilo que eu achava que era impossível acontecer, né? Foi acontecendo. Aquilo que eu queria, né? Até materialmente falando, né? Uma obrinha aqui, uma obrinha ali. Deus foi abençoando o meu esposo, Deus foi abençoando o coração dele e as coisas, né? Aquilo que me incomodava, Deus foi colocando no lugar. Deus foi, e é assim que Deus faz, irmãs, quando a gente entregamos as nossas vidas na mão do Senhor. Quando nós abrimos o nosso coração e falamos para o Senhor o que realmente a gente precisa e não desistimos, porque muitas das vezes a gente desiste pelo caminho porque não tem paciência. A paciência é um dos frutos do Espírito. E dentro, né, de um matrimônio é necessário, né, termos a paciência. A paciência tem que estar ali conosco, né? O amor, né? Tem que estar ali conosco. A fidelidade tem que estar ali conosco. A fidelidade em tudo, na palavra, né? Na concordância, tem que estar ali em tudo. E eu vi Deus realmente operando maravilhas ali no meio. E teve aquele momento, né? A única coisa que eu pedi ao Senhor, eu não pedi ao Senhor para acontecer o que eu sempre pedi a meu esposo, obras na casa, né? Isso e aquilo, alguma coisa assim, né? Eu pedi ao Senhor a única coisa que estava talvez precisando em mim, né? Precisando em mim. Talvez o erro não estava nele, talvez estava dentro de mim. E eu pedi ao Senhor, Senhor, renova, né? Porque 28 anos de casamento, a gente tem que renovar, irmãos. Nosso casamento tem que ser renovado todos os dias. E quem vai renovar o nosso casamento, o nosso amor, é o Senhor, né? Eu pedi ao Senhor, renova, Senhor. Aquele amor, né, que estava dentro de mim, renova, né? Faz com que eu olhe para o meu esposo e sinta, né, amor todos os dias por ele, né? Que eu queira estar todos os dias com ele, que quando ele sair de casa, eu tenha aquela vontade de que ele volte logo, né? E é isso que a gente tem que ter como esposa, né? Desejar estar todo o tempo junto ali, né? Unidos. Então, irmãs, eu via, né, num momento que a minha família poderia estar desfeita. Mas o Senhor, ele veio com a sua mão poderosa, porque eu permiti. Então, a permissão, né? Deus não faz nada se não permitirmos. O Senhor não faz nada na nossa vida se não abrirmos nosso coração. E desde da célula, né? As meninas que esteve comigo na célula, né? Quando a irmã Lívia me colocou como a líder da célula, eu falei, Jesus, misericórdia, eu que estou precisando ser liderada. Mas, né, o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor colocou mulheres abençoadas ali comigo, né? E ali também me deu muito suporte, né? Ali uma ajudando a outra, foi uma bênção. E eu estava naquele momento, eu acho que foi em março, né? Março, eu passei assim aqueles 2 meses mesmo da cela muito aflita o meu coração, muito aflita, aflita.
Mas o Senhor, né, ele foi trabalhando ali desde a célula, usando também a minha irmã, né? Eu já havia desistido, né, de fazer encontro de casais, mas ali minha irmã sempre me incentivando, não, você vai fazer esse encontro de casais. Faltando 15 dias, eu liguei para dizer que eu não ia mais fazer o encontro de casais, que não dava mais para mim fazer encontro e a solução era uma só que já estava na minha cabeça, né? Mas Deus usando sempre a minha irmã, não, você vai fazer, você vai fazer. Eu cheguei a ligar para os responsáveis do encontro, mas não, você vai fazer. E assim, irmãs, eu consegui, né, fazer, né? É por isso que a Bíblia diz, a salvação é pela força, né? Nós vamos conseguir a nossa salvação pela força. Que força? Eu tive que fazer força interiormente dentro de mim. Eu tive que fazer força, não só eu tenho certeza que meu esposo também, né? Porque quando tem um problema no casal, não é só um, é os dois. Então eu tive que fazer força e ele também fez força. E hoje estamos aqui juntos, né? Gozando da paz do Senhor dentro do nosso lar. Sentimentos que eu não tinha mais, que eu falei, caramba, acabou todos os sentimentos, já era. Né? Para mim, quando eu pensei que não tinha mais nada, 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 o Senhor falou, ainda tem sentimento aí dentro de você, ainda tem vida, né? Ainda tem vida aí dentro de você. E o Senhor começou, né, a puxar, a fazer jorrar, né, os sentimentos. E hoje, irmãs, eu dou graças ao Senhor, né, porque eu consegui vencer. Porque o inimigo, irmãs, ele queria arrasar com a minha vida, com a minha família. Eu cheguei até a comentar com meu filho, com a minha filha, né? Mas não era isso que o Senhor queria. Quando eu falei, Deus, chega, não vai dar mais, eu não quero mais. Daí o Senhor usou uma irmã na pregação lá na minha igreja e falou: ai de você sair da minha presença. Daí ele apontou, né, para a pessoa que a gente mais ama, que é os filhos. Tá vendo, seu filho? Ai de você, você não queira nem saber para onde ele vai. E eu, irmã, realmente eu não quero nem pensar e não quero que isso nunca aconteça. Então eu falei, Senhor, faz de mim o que tu queres, né? Faz de mim o que tu queres. Porque Deus tem uma obra para fazer na minha vida, Deus tem uma obra para fazer na vida do meu esposo, a nossa vida junto, né? Porque quando eu vou pregar, ele vai comigo, onde eu estou, ele quer ir comigo, ele sempre teve, né, vontade de estar comigo, né? E as pessoas sempre falando, ele te ama, e eu achando que não, porque ele não queria fazer o que eu queria, porque ele não queria fazer uma obra na casa, porque ele não queria isso, mas o Senhor, ele sabe o que eu precisava, né? Então mostrou para o meu esposo que o que eu estava querendo era importante para mim. E o que é importante para mim tem que ser importante para ele. O que é importante para o seu esposo tem que ser importante para você. Que é importante para o meu esposo tem que ser importante para mim, irmãs. Então é isso que o Senhor faz. Não vamos desistir daquilo que o Senhor entregou em nossas mãos. E o que o Senhor entregou em nossas mãos? A família. A família está na mira do inimigo. A família está na mira do diabo. Porque desde o princípio ele faz as suas ciladas para a família. Mas se nós estivermos na rocha, que é Cristo Jesus, se estivermos ligados, nós mulheres fomos chamadas, irmãs, nós somos os vasos mais fracos, mas fomos chamadas para ser sábias. Né? A mulher sábia edifica a casa. Então, irmão, nós podemos ser o vaso mais fraco nos sentimentos, abrir o coração mais fácil, chorar mais fácil, porque dizem que o homem não chora, mas chora. Mas nós mostramos o choro, né? Nós podemos ser mais fracos nos nossos sentimentos, mas nós somos, vamos botar, né, como a coluna no nosso lar. Porque os homens oram, mas quando uma mulher dobra o joelho, Ana dobrou o joelho, né?
Por que não foi, né, Eucana, né, que é o esposo de Ana, por que não foi ele que orou para que a mulher tivesse um filho? Por que não foi ele? Se ele é o cabeça da casa, por que não foi ele? Porque nós mulheres, né, somos escolhidas do Senhor para edificar a casa. Nós mulheres somos escolhidas do Senhor para colocar a nossa casa em ordem. Porque se o homem ele pode estar aborrecido, ele pode estar chateado, ele pode estar com dívida, ele pode estar do jeito que ele tiver, no dia ruim dele, mas se nós, a casa vai andar normal. Mas se nós mulheres estivermos no nosso dia mal, se estivermos, né, é, no nosso dia, né, ruim, toda a casa para. Eu tiro, eu tiro exemplo daqui. Se eu não estiver legal, tudo para, nada anda. Então, o Senhor nos chamou para movimentar o nosso lar. O Senhor nos chamou, né, para caminhar, né? O Senhor nos chamou, né, para abençoar a nossa casa. Então, eu agradeço ao meu Deus, eu agradeço a Deus, porque Ele tem cuidado de mim. Porque esses tempos, né, que eu fiquei, né, triste, esse tempo que eu fiquei desanimada, que eu já tinha desistido, o Senhor ainda falou: tem vida aí. E Ele trouxe vida para o meu lar. Ele trouxe vida para a minha casa. Ele trouxe vida para o meu esposo, para os meus filhos. Graças a Deus, estamos bem, né? Graças a Deus, estamos debaixo da bênção do Senhor, né? Estamos debaixo da glória de Deus. E eu quero permanecer sempre assim. Para quê? Como vamos permanecer assim, irmãs? Observando conforme a palavra, se enchendo do Senhor, se enchendo de Deus. Vamos chamar nossos filhos, vamos chamar nosso esposo. Não vamos ter vergonha. Foi falado muito isso lá no encontro de casais, porque muitas das vezes nós temos vergonha de chamar o nosso esposo para orar, né? Não oramos junto com o nosso esposo. E eu tive eu tive nos meus momentos, né, que eu tive de angústia, né, de desânimo pelo meu casamento, nesse momento que eu procurei a minha pastora, ela falava: Zé, Maria José, vai orar com o seu esposo, chama ele, vai orar. Irmãs, mas a gente sente tanto empecilho para orar, gente. O que é dobrar os joelhos e convidar você e seu esposo a orar juntos? Mas é difícil. O inimigo bota uma dificuldade tão grande que a gente não consegue fazer isso, né? Vai orar com o Senhor. Ele não quer não, está ali deitado, mas você está orando. Você está orando com ele, mesmo que ele não esteja falando, mas o pensamento dele está ligado em Deus e está ouvindo a sua oração. E quando eu conseguia fazer isso, irmãs, Deus operava, quando eu conseguia fazer isso. Então, a chave da vitória do casal é a oração. A chave da vitória, né, de estar ali unido até que a morte os separa, é a oração. Porque o inimigo ele coloca muitas coisas para que o casal não chegue até o final, até que a morte os separe. O inimigo coloca, mas nós que somos as mulheres do Senhor, que estamos aqui, né? Todos os dias tem oração, todos os dias tem oração. Quer orar? Vai lá na Mulheres, né? Unidas em Cristo. Clica lá. Quer orar? Vai lá. Lá tem oração, glórias a Deus. E eu agradeço a Deus, né? As minhas irmãs que me ajudaram aqui, né? Aqui pessoalmente, me ajudaram em oração. E a Igreja Unidas em Cristo. Eu agradeço todas as irmãs, porque aqui tem oração também. Tem conselho, tem ajuda, tem preocupação com cada uma de nós. Amém, irmãs? Eu agradeço a oportunidade e peço a Deus que abençoe cada uma das irmãs, continue abençoando os casais. Vamos ser sábias, irmãs, vamos pedir a Deus a graça. Vamos orar, vamos convidar o nosso esposo para orar. Se ele não quer orar, ajoelhe ali do lado dele e faça a sua oração, abençoando o seu casamento.
Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada uma de nós. Amém, irmãs. Amém. Amém. Amém, irmã Célia. Maria Pereira. Glória a Deus é fiel, né? Louvado seja o nome do Senhor. Lindo testemunho de renúncia, né? Seu microfone Testemunho está de... desligado. O meu? Ligou? Amém? A irmã Érica está falando também. Amém. Estava me ouvindo, Célia? Pensei que estava desligado. Louvado seja Deus. Amém. Testemunho de renúncia, de renovo, né? No casamento. Coisa linda de ver, né? Isso nos Não, Antônio, mostra, depois né? Que eu... o casamento é a união de duas pessoas num só corpo. Oh, glória! Não existe um casamento feliz, né? Se eu só pensar em mim. Eu preciso pensar nos dois. Oh, glória! Eu preciso renunciar por mim e pelo meu cônjuge. Eu não posso, eu não sou única. Deus, ele uniu, né? Duas metades. Aleluia. E não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Na prática, não é fácil. Vai vir alguns obstáculos. Mas a nossa irmã Maria José é um exemplo, né? Está contando a experiência dela sobre as escolhas, né? Aquilo que ela escolheu fazer, e hoje ela está vivendo o extraordinário de Deus. E muitos casais, eles acabam, às vezes, empurram o probleminha, né, debaixo do tapete, ou finge que nada está acontecendo, e nisso vai se perdendo ao longo do tempo o diálogo, a oração, como a irmã falou aqui, né? Vai se perdendo a intimidade. Quantos casamentos estão deixando de ser coroados por causa dos problemas, por causa das tribulações? Porque o casal, quando ele se une em um só corpo, o casamento dele está sendo coroado. Aleluia. Aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. Então, lá num tempo bem distante, se falava muito, havia muita ignorância acerca dessa parte, né, da sexualidade, do relacionamento, era um tabu dentro das igrejas, mas hoje nós temos sabedoria e entendimento e sabemos que o relacionamento, a parte sexual do casal, foi algo dado por Deus. E Deus, ele se alegra quando o homem e a mulher se unem num só corpo, porque ali está sendo coroado o seu casamento. Ali está havendo uma comunhão, aleluia, uma união, uma conjunção, e muitas alianças, muitos casamentos estão com as suas alianças quebradas. Por quê? Porque não há mais essa comunhão, esse diálogo, não há mais essa conjunção, as irmãs entendem o que eu estou falando. Então, que através dessa live nós possamos rever, né, os nossos conceitos. Eu sei que eu sou viúva, mas eu tenho 24 anos que eu fui casada, eu tenho muita experiência, já tivemos oportunidade de, em algum tempo, falar alguma coisa sobre isso para casais. Então, Deus, ele é poderoso, ele é fiel. Amém? Vou passar aqui para a nossa irmã Maria Cruz. Maria Cruz. Amém, amém, louva a Deus, né?
esse grande testemunho, a qual eu almejava sempre ouvir isso. Eu sempre falava para ela, eu não sei de que jeito Deus vai fazer, mas algo Deus vai fazer, né? Então eu louvo a Deus, né, pela vida da irmã Maria José, da vida do Dinho, né, a qual eu amo de coração, todos sabem que são meus primos, e eu me preocupava muito, porque eu falava, Zezé, você é a diferença. Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida, né? E Deus tem feito. Então, irmão, vale a pena nós estar na presença do Deus. Das reuniões, enquanto de casal ela foi, mas chegou a hora, no momento certo, que nesse aqui de Paulo, né? Ali, quando ele caiu ali, Deus já revelou, o que Deus revelou para Paulo, já revelou lá para Cornélio, né? Lembro o nome, mas ele. Isso, Éder. Então, esse é o nosso Deus, que ele não é Deus de confusão, ele faz certo na hora certa, e Deus preparou tudo, Deus preparou tudo, Zezé. Glória a Deus nas alturas pela sua vida, e tenho certeza que também aqui serviu também para todas as irmãs que estão aqui, aquelas que precisam também dar esse passo, né? Que o maior passo que nós O que que precisamos acontece? dar O que que acontece? é esse, é rendendo aos pés de Cristo. Fala. O que que acontece? Além do casamento, além da união, eu ficava Travou. pensando assim, Deus, travou? Além da minha união com meu esposo, eu ficava assim, que eu pensava, cara, separar. Eu pensava no pastor, o pastor foi lá, ele foi abençoar, que dali não foi uma brincadeira. Eu recebi a bênção de Deus. Se foi Deus que me deu, se foi eu que escolhi, não vem ao caso. Né? Eu recebi a bênção de Deus, porque tem aqueles que Deus dá e tem aquele que a gente escolhe, né? Mas se foi que Deus deu ou eu escolhi, não sei se as irmãs concordam comigo, eu recebi a bênção de Deus. Então, então eu estou debaixo da bênção de Deus. E eu ficava pensando também, Deus tem tanto propósito para mim, Deus tem tanta coisa para mim fazer, né, que o Senhor falou em meu coração e trabalhou comigo. E eu fico naquele, ai, eu quero isso, eu quero aquilo, então eu estou insatisfeita com isso porque eu não tenho, ainda não chegou, talvez ainda não tinha chegado o tempo de eu receber, né? Assim, talvez não tinha chegado o tempo. E as coisas estavam travadas na minha vida, a obra do Senhor. Eu falei, não, não posso deixar a obra do Senhor ser travada. O meu alvo é Cristo. Além do casamento, o meu alvo também é Cristo. Então, a partir do momento que eu abri meu coração, o Senhor foi começando a fazer. Também quando eu cheguei lá no fundo do poço, irmãs, porque eu cheguei lá no fundo, falei, caramba, não tem mais jeito, não tem mais. Né? Eu falava, né, Célia? Não tem mais jeito. Mas ela sempre tem aquela, não, Zé, você é uma bênção, vai acontecer. Eu, caramba, o que que ela está vendo que vai acontecer que eu não vejo nada? Mas o Senhor foi falando, porque somos escolhidas, irmãs, somos escolhidas, e no mundo tereis aflição. Eu trago esse versículo para mim não ficar triste quando as aflições chegarem, né? Jesus, ele teve as aflições dele também. Então, quando eu penso nisso, eu falei, não, tem bom ânimo, então bom ânimo. Tenha bom ânimo, ele venceu, você vai vencer. Então é isso. Amém. Sério, pode ir, eu te cortei um Amém. pouquinho, né? Glória a Deus. Amém. Nada. Amém. Que Deus continue abençoando. Semana que vem tem mais o extraordinário de Deus. É, irmã Cleide trouxe para mim vai ser uma irmã que ela também vai trazer o extraordinário de Deus, que vai ser benção. E as irmãs também que tiver, é só mandar mensagem para a irmã Érica, para mim, e que nós estamos aqui, né, para estar junto, compartilhando e dizendo, né, tudo o que Deus tem feito, né, que Deus continua fazendo, né? Ele não fez só no passado, ele continua fazendo no presente, né? Esse é o nosso Deus que nós cremos que ele faz infinitamente mais, além daquilo que nós é,
esperamos ou imaginamos pensando aqui, né? O Senhor já está lá na frente, né? Vendo, né, o que vai acontecer. Então, Deus livra, Deus capacita, Deus prepara, Deus renova e Deus faz aí o extraordinário. Glória a Deus. Irmã Érica, com você. Irmã Érica vai fazer o encerramento. Amém? Amém. Irmã Érica, glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Glória a Deus. Jesus. Testemunho maravilhoso.